Boa tarde, meninos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Sei que vocês estão aí preparados com o livro, com o caderno, animados também para mais uma tarde de aula. E é muito bom saber disso. Mesmo não estando juntos presencialmente, mesmo não estando vendo vocês, a carinha de vocês, saber que vocês estão aí e que estão se esforçando para aprender, fazer as atividades é muito bom. E eu quero parabenizar a turma de vocês, porque vocês é uma turma que tem feito todas as atividades. São poucos os que entregam um pouco atrasada a atividade. Na sua maioria, todos entregam no tempo que nós estabelecemos. Então, eu fico muito feliz por isso. Então, de parabéns, viu? E nós vamos iniciar fazendo a nossa correção, que eu deixei da atividade da aula passada. Eu deixei uma atividade do livro e uma xerocada. Então, abra o livro na página 259. Eu deixei somente a questão 4, ok? Então, vamos lá, rapidinho. Diz assim: complete as frases corretamente utilizando as palavras do quadro abaixo. Tem algumas palavras e você vai completar os espaços abaixo com essas palavras. Então, letra A. A solubilidade de uma substância é influenciada pela pressão e pela temperatura. Letra B. Ao preparar um suco em pó, podemos considerar que a água é o solvente. E o pó do suco é o soluto. Não esqueçam que eu falei que a água é considerada o solvente universal. Letra C, uma mistura homogênea. Letra D, quando a quantidade de soluto ultrapassa o limite máximo que o solvente é capaz de dissolver, nós dizemos que a solução é chamada de solução saturada, ok? Está feita aí a correção do livro. Agora vamos para a correção da folha. Na primeira questão eu coloquei: quando em uma solução a quantidade de soluto é maior que a quantidade de solvente, dizemos que a solução está saturada. Por coincidência, meninos, era parecida com a última letra da questão do livro. Então, letra B, saturada. Segunda questão é para você conceituar. Conceituar é você dizer o que é aquilo, né? O conceito daquilo é dizer o que é. Então, o conceito de soluto, substância que será dissolvida. Solvente, substância que irá dissolver. E solução, ela é formada pela mistura do solvente mais o soluto. Quando eu misturo o solvente mais o soluto, eu formo ali uma solução. Terceira questão. A solubilidade de uma substância é influenciada pela temperatura e pela pressão. Quarta questão. Pergunta o que é solubilidade. Aí você coloca, refere-se à quantidade máxima de soluto que se dissolverá em determinada quantidade de solvente. E na quinta questão, era apenas para você fazer uma leitura e com essa leitura fazer um pequeno resumo, tá certo? Da página 256 e 257. E hoje nós vamos começar um novo conteúdo. Aliás, não é nem um novo conteúdo, vamos continuar ainda sobre as misturas. E hoje nós vamos falar sobre transformações física e transformações química. Vamos entender o que é a transformação física. Olha só. Então, quando é que ocorre uma transformação física? Quando não ocorre alteração na estrutura química da matéria. Quer dizer, quando há uma mudança na forma daquela matéria, mas não há alteração na estrutura química. Aquela matéria continua sendo da forma que ela era no início. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo, uma folha de papel. Então, se eu cortar essa folha de papel, olha só,
em vários pedaços. Vou aqui recortar essa folha em vários pedaços, ok? Estou rasgando. Bem, me digam, houve alteração na folha de papel? Sim, houve. A folha era bem grande, de repente eu cortei e ela ficou bem menor. Mas não houve alteração na estrutura química dessa matéria. Mesmo sendo cortada, continua sendo folha. Então, isso é uma transformação física. Há uma mudança na estrutura, na forma, mas não há uma mudança na composição química. Ela continua sendo folha de papel, ok? Como também quando quebramos um prato, um copo de vidro. Quando você quebra um prato ou um copo de vidro, houve uma alteração naquela forma. O que era copo deixou de ser copo e se tornou cacos. O que era prato deixou de ser prato e se tornou cacos. Mas não houve uma alteração na estrutura química. Ainda continua sendo vidro. Se for copo de vidro, continua sendo cacos de vidro. Entenderam? Não houve alteração química. Então, aqui é uma das características. Outra característica na transformação física é que nela ocorre apenas a mudança de estado. Um exemplo muito conhecido de todos nós é a água. A água, ela sai do estado sólido, vai para o líquido, passa para o gasoso. Houve uma mudança na estrutura, no formato, mas não houve uma mudança na estrutura química daquela matéria. O gelo continua sendo água. A água líquida continua sendo água. E o vapor, a água no estado gasoso, continua sendo água. Só mudou o estado, a forma com que aquela matéria está se manifestando. Quando isso acontece, eu digo que aconteceu uma transformação física. Física, estrutura, não da molécula, né, da matéria, né, não da estrutura química. Aí, na transformação física, acontece a mudança da aparência, né? A aparência vai mudar, como o prato, era um prato, quebrou, perdeu aquela aparência de prato. Um copo, era um copo, tinha um formato de copo, quebrou, perdeu aquele formato. A água, por exemplo, no copo, água líquida dentro de um copo, ela tem um formato. Se eu coloco ela para congelar e ela se torna em gelo, ela vai assumir o formato do recipiente que eu coloquei ela para congelar. Então, houve uma mudança de aparência. E o que acontece também é divisão em várias partes, como também no exemplo que eu falei do copo quebrado. Eu posso dividir, ou da folha de papel, eu dividi essa matéria em várias partes, mas não houve alteração na estrutura. Então, transformação química é aquela onde a matéria sofre uma transformação, sofre uma mudança, mas ela não é alterada quimicamente. A sua estrutura química continua sendo a mesma. Do jeito que ela era no início, sofre alteração, ela continua no final. Se é papel, ao final ela continua papel. Se é vidro, ao final continua vidro. Se é água, ao final continua água, mesmo sofrendo alterações e mudanças. Ok? Agora nós vamos entender como acontecem as transformações químicas. Falamos da física, agora vamos falar da química. O próprio nome já nos ajuda a entender. Se é uma transformação química, houve uma alteração, houve uma mudança na estrutura química da matéria. O nome já nos diz isso. Então, ocorre a alteração da matéria. Quer dizer, aquela matéria inicial, ao passar por uma transformação, ela muda. Ela não é mais a mesma. Houve uma mudança.
e novas substâncias surgem. Então, quando aquela matéria ela passa por uma transformação, ela passa a se tornar uma nova substância. Nós vamos entender como isso acontece. Aqui eu coloquei o exemplo do hidrogênio mais o oxigênio. Então, o hidrogênio, quando se liga ao oxigênio, se transforma em uma nova substância, que é a água. Então, separados, eles são um tipo de substância. É a forma inicial, né? A estrutura inicial que a matéria tem. Quando ela passa por essa transformação química, ela se transforma em uma nova substância, uma substância diferente. Ok? Aí eu trouxe aqui alguns exemplos de substâncias, de transformações químicas. Por exemplo, quando é que acontece? Em qualquer queima. Lembra que eu trouxe para vocês o exemplo do papel? Ó, se eu pego esse papel e eu queimo ele, ele vai se tornar em quê? Cinzas. Então, inicialmente era um papel, passou por uma transformação chamada de queima, que é a mesma coisa de combustão, e se tornou em uma nova substância, que é as cinzas. Mudança de cor. Então, algumas substâncias, quando elas entram em contato com outras substâncias, elas mudam a cor. E ali há uma alteração, há uma mudança na sua estrutura. Isso acontece muito, por exemplo, com o ferro, né? Que ele sofre uma alteração e aí surge a ferrugem. Então, há uma mudança. Ali ele inicialmente era um ferro, depois passou por uma transformação e se tornou em ferrugem. E também quando há liberação de gases. Então, nós entendemos que ocorreu uma transformação química em uma dada reação, uma dada substância, quando há liberação de gás. E eu trouxe para nós hoje uma experiência mostrando como acontece essa liberação de gás. Olha só. Trouxe aqui essa garrafa. Dentro dessa garrafa eu coloquei vinagre e eu coloquei dentro desse balão bicarbonato de sódio. E agora eu vou misturar os dois e nós vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Opa, opa, opa. Ui! Olha! Vocês estão vendo? Então, houve o quê? Quando eu misturei o bicarbonato com o vinagre, houve liberação de gás. E como que eu percebi esse gás? Olha, através do balão que ele foi enchendo. Então, por que o balão encheu? Porque o gás foi liberado, né? O gás carbônico, tá certo? É uma experiência bem legal. Você tem que ter cuidado com a quantidade para não explodir o balão. Então, através disso, nós entendemos, né, através da liberação de gás, que houve uma transformação química. Então, resumindo, o que é que nós precisamos entender? Que numa reação química, diferente da reação física, da transformação física, a substância inicial, ao passar por uma transformação, se torna uma nova substância. Não vai ser mais a mesma. Aí eu coloquei até alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, ao acender um fósforo, ali acontece uma transformação química. Os fogos de artifícios, né? Aqueles fogos bonitos que nós gostamos de ver, ocorre também ali uma transformação química. Ok? Então, esse é o conteúdo que eu queria deixar para nós hoje. Espero que vocês tenham entendido a diferença da transformação física e da transformação química. Qualquer dúvida, coloque aí no grupo. E uma boa tarde. Até a próxima semana.